Era uma manhã comum na obra de um prédio comercial em construção no centro da cidade. A rotina dos trabalhadores seguia o ritmo habitual, entre ruídos de máquinas e comandos curtos. De repente, uma acusação grave quebrou a normalidade. Alguém acusou o encarregado de ter furtado um parafuso importante para a estrutura metálica. O clima mudou instantaneamente. O profissional, conhecido por sua dedicação e transparência, foi surpreendido por olhares desconfiados e até risos contidos entre alguns colegas. A reputação construída ao longo dos meses estava ameaçada por uma suspeita que parecia infundada. O local era uma obra com dezenas de funcionários, entre pedreiros, serventes, eletricistas e técnicos, todos coordenados por um sistema rígido de controle de materiais. Cada ferramenta e item usado deveria passar pelo almoxarifado, onde havia registro manual e digital das retiradas. Esse procedimento existia para evitar desperdícios e desvios. O parafuso em questão era parte do lote recebido dias antes, catalogado e distribuído sob supervisão direta do encarregado. Nenhum item poderia sair da obra sem passar pelo protocolo estabelecido pela construtora responsável. Naquele momento inicial, o encarregado tentou explicar que não havia levado o parafuso, lembrando que ele mesmo havia autorizado a entrega daquele lote para os operários em serviço na área metálica. No entanto, os registros apresentavam uma falha. As anotações manuais do dia anterior estavam incompletas, com lacunas no horário da retirada dos materiais. A autoridade responsável pelo almoxarifado não estava presente naquele instante para esclarecer a situação. A ausência dessa peça fundamental deixou espaço para dúvidas crescerem. Foi então que surgiu a ideia de verificar as imagens das câmeras instaladas nos pontos estratégicos da obra, um recurso pouco utilizado até então, buscando uma evidência clara sobre o paradeiro do parafuso desaparecido. A proposta de verificar as imagens das câmeras surgiu do próprio encarregado, que percebeu na acusação uma ameaça não apenas à sua honra, mas também ao clima de confiança na obra. No entanto, obter acesso às gravações não seria simples. As câmeras eram administradas por uma equipe técnica terceirizada, e o procedimento para a liberação das imagens dependia da aprovação do gerente de obra, um homem conhecido pela pressa em resolver problemas e evitar atrasos. O encarregado se dirigiu ao escritório central da obra para formalizar o pedido. Lá encontrou o gerente, que ouviu a solicitação com certa relutância. Ele ressaltou a importância de manter o foco na produtividade e questionou se a investigação sobre o parafuso realmente justificava essa interrupção. A pressão para resolver rápido e evitar ruídos entre a equipe era evidente. Mesmo assim, diante da insistência, o gerente concordou em solicitar as imagens, mas avisou que poderia demorar alguns dias para obtê-las devido a protocolos internos e análise do material. Enquanto aguardava essa resposta, o encarregado começou a buscar outras formas de comprovar sua inocência. Pediu ajuda ao responsável pelo almoxarifado para acessar os registros digitais de entrada e saída dos materiais nos últimos dias. Foi aí que encontrou outra inconsistência. Havia um intervalo de quase 1 hora em que nenhuma movimentação foi registrada no sistema, apesar de trabalhadores relatarem ter retirado itens naquele período. Essa falha indicava um ponto cego no controle, uma brecha potencial que poderia ter sido explorada sem deixar rastros oficiais. Com esses indícios em mãos, ele decidiu conversar com alguns colegas que estiveram na área metálica no dia anterior. Um deles mencionou ter visto um ajudante levando parafusos para fora da zona permitida sem autorização formal. Esse testemunho abriu uma nova linha de investigação interna, mas também gerou resistência entre os operários, que temiam represálias ou complicações com seus supervisores. Paralelamente, o encarregado solicitou uma segunda opinião técnica sobre os registros digitais ao técnico responsável pela manutenção dos sistemas eletrônicos da obra. O especialista confirmou que havia falhas no sincronismo dos dados entre o almoxarifado e o sistema central durante aquele intervalo crítico. Essa desintegração comprometia a confiabilidade dos registros apresentados até então. Enquanto isso, a atmosfera na obra ficou tensa. A acusação continuava pairando no ar, e começavam a surgir comentários nas pausas para almoço e trocas de turnos. O encarregado sentia-se isolado, mesmo com alguns colegas tentando manter distância das fofocas sem negar seu apoio explícito. A situação agravou-se quando a empresa contratante enviou um auditor externo para avaliar os processos após relatos sobre possíveis desvios de material.
A presença desse fiscal trouxe um novo nível de pressão para todos os envolvidos. O encarregado teve que fornecer imediatamente todos os documentos solicitados e explicar detalhadamente cada passo relacionado ao controle dos itens usados na construção. O conflito principal tornou-se claro: havia um problema estrutural no sistema de controle dos materiais da obra e uma pessoa estava sendo responsabilizada por um furto não comprovado. A ambiguidade das regras internas, registradas manualmente e digitalmente, somada às falhas técnicas, criaram uma situação onde a verdade ficava obscura. No meio desse cenário complicado surgiu uma oportunidade inesperada. O gerente da obra recebeu finalmente as imagens das câmeras solicitadas dias antes. Porém, nem tudo era simples. As gravações apresentavam trechos apagados ou corrompidos exatamente no horário mais importante do desaparecimento do parafuso. Essa nova informação aumentou ainda mais as suspeitas sobre falhas internas e levantou dúvidas sobre possíveis interferências externas no sistema de vigilância. O encarregado compreendia agora que aquela investigação poderia expor muito mais do que apenas sua inocência ou culpa. Poderia revelar problemas graves na gestão da obra. Ele sabia que precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. O próximo passo seria analisar detalhadamente essas imagens incompletas junto com testemunhos técnicos capazes de esclarecer as contradições evidentes. A tensão aumentava enquanto ele se preparava para confrontar as inconsistências do sistema perante seus superiores, ciente de que aquela batalha estava longe do fim. Com as imagens em mãos, mesmo que incompletas, o encarregado chamou o técnico responsável pelo sistema de vigilância para analisar os arquivos danificados. O especialista passou horas tentando recuperar os dados corrompidos, mas a qualidade das gravações era comprometida. Ainda assim, algumas sequências puderam ser visualizadas e se tornaram cruciais para o desenrolar do caso. A primeira sequência clara mostrou movimentação de operários na área próxima ao almoxarifado, exatamente no horário em que os registros digitais indicavam ausência de controle. Entre os trabalhadores, um ajudante conhecido por já ter sofrido advertências anteriores, apareceu carregando uma caixa com parafusos, movendo-se sem supervisão direta ou autorização formal. A câmera acompanhou essa ação por alguns minutos antes do corte na gravação. Essa evidência já apontava para uma possível falha no controle dos materiais, mas não confirmava o envolvimento direto do encarregado na suposta apropriação indevida. Pelo contrário, mostrava que alguém poderia ter agido por conta própria durante a brecha identificada anteriormente nos registros. Enquanto isso, a auditoria externa intensificava suas entrevistas com os funcionários da obra. O encarregado manteve sua postura firme e solicitou oficialmente um laudo técnico sobre a integridade dos sistemas digitais usados no almoxarifado. O documento foi encomendado a uma empresa especializada em segurança da informação. Durante esse período, surgiram complicações inesperadas. Uma atualização de software feita no sistema de controle coincidiu exatamente com o intervalo em que as falhas ocorreram. Isso indicava que a manutenção poderia ter provocado instabilidade temporária nos registros. Além disso, descobriu-se que as câmeras utilizadas eram antigas e não possuíam backups automáticos nem redundância adequada para garantir a preservação integral dos arquivos. Esses fatos aumentaram o questionamento sobre a confiabilidade das ferramentas empregadas na gestão da obra. Era evidente que o modelo adotado deixava lacunas perigosas. O ponto crucial veio quando o laudo técnico confirmou que houve alteração manual nos horários registrados no sistema digital naquele dia específico. Alguém havia manipulado os dados para tentar ajustar inconsistências aparentes, procedimento proibido pelas normas internas da construtora e sem justificativa plausível apresentada até aquele momento. Essa descoberta colocou em xeque as versões oficiais e abriu caminho para novas investigações internas focadas na equipe de almoxarifado e supervisão. O encarregado teve acesso ao documento e percebeu ali uma virada decisiva. Não só ele estava sendo acusado sem provas concretas, como também existia uma tentativa clara de mascarar informações essenciais sobre o caso. De imediato comunicou seus superiores sobre essa irregularidade e exigiu abertura de sindicância para apurar responsabilidades. No entanto, não foi uma reação unânime. Alguns membros da gerência preferiam minimizar o ocorrido para evitar escândalos públicos e atrasos na obra. Esse impasse agravou o clima de tensão entre setores administrativos e operacionais.
Ainda assim, pressionado pela documentação técnica e pela movimentação crescente dos trabalhadores em apoio ao encarregado, a construtora autorizou investigação formal com apoio externo para garantir transparência. Nesse processo, depoimentos começaram a revelar versões conflitantes sobre quem tinha acesso ao material naquele dia e se procedimentos internos haviam sido cumpridos corretamente. Uma testemunha-chave relatou ter ouvido conversas entre funcionários do almoxarifado questionando ordens recebidas para ajustar os registros após denúncias internas anteriores sobre falta de controle nos estoques. Outro operador revelou ter sido orientado a não informar certos detalhes aos gestores por medo de represálias administrativas. Esses relatos reforçaram suspeitas sobre pressão interna para ocultar falhas graves no sistema logístico da obra. Paralelamente, análises técnicas complementares mostraram que o ajudante flagrado nas câmeras tinha registrado horários incompatíveis em seu cartão-ponto, indicando possível tentativa deliberada de burlar controles laborais associada à manipulação dos materiais. Com todos esses elementos se acumulando, ficou claro que a acusação contra o encarregado era parte de um problema maior envolvendo fraudes internas e falhas administrativas significativas. Ele percebeu que sua luta pela verdade acabara expondo uma rede complexa de erros humanos, omissões intencionais e deficiências tecnológicas capazes de prejudicar todo o empreendimento. Nesse momento crítico surgiu uma oportunidade inédita. Um funcionário do almoxarifado entregou anonimamente um conjunto de mensagens eletrônicas trocadas entre colegas, discutindo alterações nos registros no dia do desaparecimento do parafuso. Provas que ninguém esperava encontrar tão cedo. Essas conversas textuais traziam nomes específicos envolvidos na manipulação dos dados e detalhavam instruções para evitar rastros visíveis nas auditorias internas previstas para breve. A divulgação desse material abalou profundamente as estruturas administrativas da obra e fortaleceu a posição do encarregado diante das acusações infundadas contra ele próprio. Com isso, ele estava prestes a levar às autoridades competentes evidências contundentes capazes de desmascarar fraudes organizadas dentro da construtora, algo nunca visto antes naquele ambiente controlado. Apesar disso, sabia que ainda faltava superar resistências institucionais poderosas dispostas a manter silêncio diante do risco reputacional e financeiro gerado por essa crise inesperada. A batalha estava longe do fim. As próximas ações definiriam se a verdade prevaleceria ou seria soterrada sob interesses escusos dentro daquela construção aparentemente comum. Com as mensagens eletrônicas em mãos, o encarregado passou a enfrentar uma pressão inédita dentro da construtora. A revelação das conversas internas que comprovavam manipulações nos registros abriu um racha nas relações entre os setores administrativo e operacional. Enquanto alguns diretores insistiam em abafar o caso para preservar a imagem da empresa, outros gestores começaram a pedir transparência total, temendo repercussões ainda maiores caso as fraudes se tornassem públicas. A tensão na obra aumentava diariamente. Os trabalhadores passaram a olhar com desconfiança para os responsáveis pelo almoxarifado e por setores administrativos. Havia um ambiente carregado de silêncio e medo, misturado com sussurros e especulações. O encarregado, apesar de ainda estar sob suspeita formal, ganhou respeito entre a equipe por manter firme sua postura diante das investigações. Durante uma reunião emergencial convocada pela diretoria, o encarregado expôs detalhadamente as inconsistências encontradas, apoiando-se nas provas técnicas e nas mensagens capturadas. Solicitou que fosse criada uma comissão independente para apurar todas as irregularidades, incluindo os possíveis atos de sabotagem no sistema eletrônico da obra. A reação não foi unânime nem pacífica. Alguns membros do alto escalão tentaram desqualificar as evidências apresentadas, alegando que poderiam ter sido adulteradas ou retiradas de contexto. Outros preferiam empurrar a responsabilidade para funcionários menos graduados ou terceirizados, evitando assim comprometer diretamente gerentes e supervisores. Enquanto isso, o técnico responsável pelo sistema de vigilância e controle digital descobriu uma atividade incomum nos logs dos servidores durante o período crítico do desaparecimento do parafuso. Alguém havia acessado remotamente os arquivos da câmera principal por meio de credenciais administrativas, um acesso não registrado oficialmente e feito fora do horário comercial. Essa informação trouxe mais suspeitas sobre possíveis tentativas de ocultar provas.
O encarregado exigiu que fosse feita uma perícia digital aprofundada para identificar o autor desse acesso irregular. A investigação apontava para um funcionário contratado temporariamente para dar suporte ao setor tecnológico da obra, alguém com amplo conhecimento dos sistemas internos. A descoberta provocou inquietação na equipe técnica da construtora e no setor jurídico responsável pela gestão de riscos corporativos. O risco de vazamento dessas informações comprometeria contratos futuros e poderia gerar ações legais contra a empresa. Ao mesmo tempo, surgiram relatos anônimos entre os trabalhadores sobre atitudes suspeitas do ajudante flagrado nas câmeras. Ele teria sido visto em conversas intensas com superiores imediatos, tentando justificar horários conflitantes em seu ponto eletrônico e pressionando colegas para manter silêncio sobre os eventos daquele dia. Um clima de medo crescente tomou conta da obra. Muitos preferiam não se envolver diretamente com as investigações para evitar retaliações ou perder seus empregos em um mercado já instável. Nesse cenário complexo, o encarregado decidiu agir por conta própria para proteger sua integridade e garantir que a verdade viesse à tona. Organizou reuniões discretas com testemunhas dispostas a colaborar, anotando depoimentos detalhados sobre procedimentos irregulares observados durante semanas anteriores à acusação inicial. Entre esses relatos estava a confirmação de que ajustes manuais nos registros eram prática comum em determinados setores do almoxarifado, justamente para mascarar falhas frequentes na contagem física dos materiais entregues aos operários. Também emergiu um padrão: pressões exercidas por supervisores para acelerar processos ignorando protocolos essenciais de controle. Enquanto isso, o ambiente político interno ficou mais tenso quando um grupo pequeno dentro da administração tentou silenciar o encarregado, usando advertências formais baseadas em acusações vagas sobre quebra de hierarquia e perturbação da ordem. A estratégia tinha clara intenção intimidatória: enfraquecer sua posição perante demais funcionários e criar obstáculos burocráticos às suas ações investigativas. Ele respondeu exigindo transparência total das acusações feitas contra si, e solicitou ampla divulgação dos resultados das auditorias pendentes. Postura que gerou apoio significativo dentro da equipe operacional e pressão crescente por mudanças reais na empresa. Num momento decisivo dessa escalada, a perícia digital entregou seu relatório parcial, confirmando que os acessos remotos ao sistema foram realizados por alguém com privilégios elevados dentro da própria área tecnológica da construtora, fortalecendo a hipótese de conluio interno para ocultar erros graves. Além disso, foram identificados arquivos deletados seletivamente justamente nos períodos críticos relacionados ao desaparecimento do material, evidenciando tentativa clara de manipulação das provas digitais. A tensão chegou ao ápice quando novos depoimentos indicaram que algumas lideranças estavam cientes dessas práticas irregulares há meses e optaram por omitir informações fundamentais durante processos administrativos anteriores. Atitude que poderia configurar cumplicidade institucional. Essa situação levou à convocação urgente de uma Assembleia Geral entre todos os trabalhadores da obra e parte dos gestores envolvidos no caso. A reunião teve como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar medidas emergenciais para recuperar confiança interna. Lá foram anunciadas primeiras mudanças: revisão completa das políticas internas relativas ao controle de materiais, criação imediata de canais seguros para denúncias anônimas, implantação progressiva de sistemas automatizados com maior redundância, treinamento obrigatório sobre ética profissional, além do compromisso público pela apuração rigorosa dos fatos sem privilégios ou favoritismos. Mesmo com essas iniciativas, permaneciam muitas incógnitas sem resposta definitiva. Quem exatamente ordenou a alteração manual dos registros? Qual era o real propósito por trás das tentativas sistemáticas de esconder falhas? Havia outros envolvidos além dos já identificados? O encarregado sentia-se cada vez mais imerso num emaranhado complexo onde verdade factual lutava contra interesses pessoais poderosos dispostos a usar qualquer artifício para se protegerem. Mas ele também sabia que aquela luta transcendia sua imagem pessoal. Tratava-se de estabelecer padrões mínimos de justiça no convívio coletivo dentro daquele ambiente profissional. Uma batalha pela dignidade frente ao silêncio cúmplice daqueles que preferem encobrir falhas sob o véu do conformismo.
Com toda essa pressão acumulada, chegava o momento decisivo: confirmar se as evidências reunidas seriam suficientes para quebrar as resistências institucionais, ou se restaria apenas aceitar uma versão oficial conveniente, capaz de preservar aparências à custa da verdade. O próximo capítulo estava prestes a revelar até onde essa história poderia ir, numa trama onde nada era exatamente como parecia até então. Com a tensão no auge, o encarregado percebeu que o próximo passo exigiria uma postura ainda mais firme. A Assembleia Geral havia exposto o problema à luz do dia, mas as resistências internas continuavam fortes. Muitos gestores tentavam controlar os danos, enquanto alguns operários permaneciam receosos em colaborar abertamente. Havia um sentimento generalizado de que aquela crise poderia definir rumos no setor administrativo da construtora. Nesse cenário, o encarregado se preparou para apresentar formalmente todas as evidências reunidas à diretoria principal da empresa, destacando não apenas sua inocência, mas também a necessidade urgente de mudanças estruturais. Ele sabia que esse momento seria decisivo para sua reputação e para o futuro da obra. A reunião foi marcada para uma manhã tensa, em uma sala onde poucos acreditavam que verdade e justiça prevaleceriam. Antes do encontro, ele revisou cuidadosamente cada documento, os relatórios técnicos indicando falhas no sistema, os logs de acesso remoto não autorizados, as mensagens eletrônicas trocadas entre funcionários do almoxarifado revelando manipulações, e os testemunhos detalhados recolhidos discretamente ao longo das investigações. Cada prova reforçava a fragilidade dos processos internos e apontava para um esquema de desvio de controle envolvendo vários membros da equipe. No momento da apresentação, o encarregado expôs os fatos com clareza, sem rodeios. Ele enfatizou que a acusação contra si não passava de uma tentativa equivocada de encontrar um bode expiatório para problemas maiores e sistêmicos na obra. Reforçou que as fraudes nos registros digitais comprometiam toda a logística do canteiro e poderiam gerar perdas financeiras significativas caso não fossem corrigidas. Os diretores ouviram atentamente, embora alguns demonstrassem incômodo diante das revelações que atingiam diretamente setores sob sua responsabilidade. O ambiente ficou pesado quando ele mencionou o acesso remoto irregular aos sistemas e a exclusão proposital de arquivos essenciais para a investigação, ações incompatíveis com procedimentos éticos e legais. Diante disso, um dos diretores presentes tentou minimizar a gravidade da situação, sugerindo que tudo poderia ser explicado por falhas técnicas e falta de treinamento adequado dos funcionários terceirizados. Porém, o encarregado rebateu citando o laudo pericial que indicava manipulação intencional dos dados e reforçando os depoimentos sobre ordens recebidas para ajustar registros manualmente. A discussão se acirrou quando ele propôs medidas concretas: implantação imediata de sistemas automatizados com controle centralizado, criação de canais seguros para denúncias internas, revisão completa das políticas administrativas, além da abertura oficial de sindicância para apurar responsabilidades com transparência total. Nesse momento crucial, outro dado veio à tona. O técnico terceirizado responsável pelo suporte digital foi identificado como autor dos acessos irregulares ao sistema. Sua contratação ocorrera sem a realização adequada de verificações internas e sem supervisão direta suficiente. Esse fato desencadeou uma nova onda de críticas ao setor responsável pela gestão de contratos na construtora. O impacto dessa revelação foi imediato. A diretoria concordou em abrir processo disciplinar contra os envolvidos diretamente na manipulação dos registros e na tentativa de ocultação das falhas técnicas. Além disso, comprometeu-se publicamente a revisar todos os protocolos de segurança da informação e controle logístico na obra. Apesar dessas decisões positivas, subsistia uma dúvida importante: qual seria o destino do encarregado perante todo esse cenário? A resposta veio rápida. Em reconhecimento à sua postura ética e coragem em denunciar irregularidades mesmo diante da pressão, ele teve seu nome limpo oficialmente restaurado. A acusação infundada foi retirada formalmente e sua função reafirmada dentro do canteiro. Além disso, recebeu apoio formal para participar diretamente das próximas etapas da revisão administrativa e implantação das melhorias prometidas, demonstrando confiança em sua capacidade técnica e integridade profissional. No entanto, nem tudo estava resolvido completamente.
A sindicância interna continuaria avaliando possíveis responsabilidades adicionais dentro do quadro administrativo mais amplo, indicando que poderiam surgir novas surpresas nos próximos meses. Enquanto isso, as mudanças práticas começaram a ser implementadas imediatamente: instalação de sistemas modernos com backups automáticos, adoção obrigatória do registro eletrônico com dupla conferência, ampliação dos treinamentos sobre ética profissional para todos os colaboradores, criação oficial do canal anônimo para denúncias, auditorias periódicas agendadas sem aviso prévio para garantir transparência constante. O encarregado acompanhava cada passo atento, consciente de que aquela vitória representava muito mais do que sua inocência provada. Era um marco simbólico contra práticas nocivas enraizadas por tempo demais naquela obra. Ao mesmo tempo, sentia alívio ao perceber que seu esforço pessoal havia sido fundamental para evitar uma vergonha maior, permitir que erros graves permanecessem encobertos, custando caro à empresa em confiabilidade e recursos financeiros. A partir daquele ponto crítico, todos sabiam que as lições aprendidas naquele episódio deveriam servir como alerta permanente sobre a importância do rigor nos controles internos e respeito às normas estabelecidas, elementos essenciais para qualquer ambiente profissional saudável. Nas semanas seguintes à resolução inicial, houve movimentações importantes. Os responsáveis pelas manipulações foram afastados provisoriamente. Novos procedimentos foram testados in loco. Reuniões frequentes garantiram acompanhamento próximo da evolução das medidas adotadas. Ainda assim, o encarregado mantinha-se vigilante diante da possibilidade de retrocessos ou resistências ocultas entre setores menos dispostos à mudança efetiva. Mas naquele momento Preciso podia enfim respirar aliviado, após semanas intensas vivendo sob suspeita injusta, enquanto via seu nome restabelecido em meio ao reconhecimento público dentro daquela complexa engrenagem chamada obra civil. O ápice havia sido atingido, verdade comprovada, responsabilidades assumidas parcialmente pela empresa e um caminho claro aberto rumo a melhorias concretas. O momento decisivo finalmente chegou. Em uma reunião com a presença da diretoria, representantes da construtora, equipe técnica e o encarregado, foi exibido um conjunto de evidências irrefutáveis. As gravações das câmeras recuperadas, apesar das falhas, mostravam claramente que o parafuso desaparecido jamais passou pelas mãos do encarregado. Os registros digitais adulterados foram confrontados com os depoimentos e as mensagens eletrônicas internas, que indicavam a manipulação dos dados por funcionários do almoxarifado e pelo técnico terceirizado responsável pelos sistemas. A apresentação desses documentos foi feita por um perito em auditoria digital contratado pela empresa para garantir imparcialidade. Ele detalhou ponto a ponto as inconsistências encontradas nos logs, a exclusão seletiva de arquivos e o acesso remoto não autorizado. A perícia técnica desvinculava definitivamente o encarregado do suposto furto. A atmosfera na sala mudou. O silêncio substituiu as tensões anteriores quando ficou claro que ele não apenas era inocente, como fora vítima de um esquema para ocultar falhas graves no controle dos materiais. A diretoria se viu obrigada a reconhecer formalmente a acusação infundada contra o profissional. Foi emitida uma retratação pública dentro da obra onde seu nome foi limpo oficialmente e sua reputação restaurada diante dos colegas. Além disso, reforçaram o compromisso de revisar os processos internos para evitar que episódios semelhantes se repetissem. A resolução envolveu também sanções disciplinares contra os funcionários diretamente envolvidos nas manipulações, incluindo o afastamento do técnico terceirizado e advertências formais ao pessoal do almoxarifado implicado. A sindicância interna permaneceu em andamento para apurar responsabilidades mais amplas na gestão administrativa. Como consequência imediata, foi implementada uma série de mudanças estruturais no canteiro de obras. Sistemas modernos de controle eletrônico com backups automáticos passaram a substituir os antigos registros manuais e falhos. Procedimentos rigorosos garantiram dupla conferência obrigatória em todas as retiradas de materiais. Foi criado um canal anônimo oficial para denúncias internas, instrumento fundamental para estimular colaboradores a relatar irregularidades sem medo de retaliação. Auditorias periódicas passaram a ser realizadas sem aviso prévio, assegurando fiscalização constante e preventiva sobre os processos logísticos.
Treinamentos frequentes sobre ética profissional tornaram-se parte rotineira da rotina dos trabalhadores e gestores. Essas medidas visavam não apenas corrigir erros técnicos, mas promover um ambiente onde transparência e responsabilidade fossem valores concretos. Para o encarregado, a vitória foi mais que pessoal. Serviu como marco contra práticas nocivas enraizadas por muito tempo naquele meio profissional. Seu ato de coragem ao exigir investigação rigorosa expôs uma cadeia de omissões e conluios que jamais seriam descobertos sem sua persistência. Mesmo assim, ele sabia que a transformação completa levaria tempo e demandaria vigilância constante para impedir retrocessos ou tentativas de encobrimento futuras. A lição fundamental daquele episódio é clara: a verdade depende da coragem para questionar aparentes consensos e buscar provas objetivas, especialmente em ambientes onde hierarquias podem silenciar vozes desconfortáveis. Em qualquer grupo social ou profissional, provas sólidas devem prevalecer sobre suposições ou acusações infundadas capazes de destruir reputações injustamente. Essa história revela o perigo das fragilidades nos sistemas internos e como elas podem ser exploradas não apenas por erros humanos mas também por interesses ocultos que preferem preservar aparências a expor falhas reais. O encarregado enfrentou sozinho o risco de ver sua carreira destruída por algo que não cometeu. Ao resistir à pressão, permitiu que todos ao redor enxergassem as brechas existentes, deixando claro que ninguém está acima da necessidade contínua de aprimorar controles e práticas administrativas. No fim das contas, essa luta revelou muito mais do que um simples caso de material desaparecido. Mostrou como integridade pessoal pode servir como alicerce para mudanças profundas em instituições marcadas pelo silêncio conivente. Foi uma vitória da transparência sobre o conformismo, da verdade frente à suspeita infundada, da coragem diante do isolamento injusto. E assim terminou essa história, não com ilusões fáceis ou soluções mágicas, mas com uma lição real sobre o valor inegociável da boa-fé, comprovada pelas provas concretas no convívio social e profissional cotidiano. No ambiente complexo das relações humanas, só quem persevera na busca pela justiça evita passar vergonha sozinho.